Israel faz ataques por terra e pelo ar contra a faixa de Gaza. Terroristas libertam mais 2 reféns, o que deve facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. Dezenas de ônibus são incendiados no Rio de Janeiro em protesto pela morte de um miliciano. Estudante mata uma colega e 3 pessoas ficam feridas em escola estadual da Zona Leste de São Paulo. Começa a funcionar novo sistema da Previdência que elimina a necessidade de agendamento para pedir benefício por incapacidade. Pesquisas erram e Sérgio Massa vence eleições na Argentina para disputar segundo turno contra a ultradireitista. Detentos transformam penitenciária no Espírito Santo em local para trabalhar na horta e cuidar de animais. E um game gratuito ensina as crianças a utilizarem dinossauros para aprender como se preparar para o futuro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Desde o início, a guerra no Oriente Médio não deu trégua. O exército israelense continuou com os fortes ataques na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no sul do Líbano e até mesmo na Síria. O Ministério da Defesa de Israel informou que a guerra pode durar por meses e só acabará junto com o Hamas. Além dos fortes ataques aéreos, o exército de Israel começou a preparar o terreno para novas incursões, principalmente por terra. As forças da defesa do país informaram ter realizado ataques ao longo da linha de contato na faixa de Gaza, com o objetivo de matar os esquadrões terroristas. A ofensiva por terra tem sido a única escolha que Israel visa para localizar e procurar as pessoas que estão sendo feitas de reféns desde o último dia 7 de outubro. Mas, para além dos ataques na faixa de Gaza, novos alvos foram atingidos. Um dos lugares foi a Síria. Os militares israelenses afirmaram que bombardearam 2 aeroportos no país. Contudo, a Força de Defesa de Israel sabe que esses ataques, por mais que em sua estratégia são importantes, fomentam o risco de desencadear uma guerra mais ampla com os aliados do Hamas na Síria. Esse apoio ao grupo terrorista da Palestina também vem de outro lado, ao norte de Israel, onde o grupo Hezbollah se encontra, localizados mais precisamente no sul do Líbano. Por isso, Israel promoveu um ataque a alvos do Hezbollah. O local foi de onde continuam os lançamentos de foguetes e mísseis antitanque através da fronteira. Israel informou que havia atacado um complexo militar e um posto de observação do Hezbollah e que um avião desmantelou outra célula terrorista que operava perto da fronteira. As condições de guerra no Oriente Médio estão intensificando cada vez mais e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país enfrenta uma batalha dupla. Em um encontro com os militares próximos da fronteira com o Líbano, Netanyahu afirmou que não sabe no momento se o Hezbollah estaria disposto a entrar totalmente na guerra, mas afirmou que um aprofundamento das hostilidades pelo grupo extremista seria respondido com uma força inimaginável. O primeiro-ministro de Israel disse ainda aos militares que eles estão em uma batalha pela vida e uma batalha pelo lar. Para ele, esta é a guerra, é ser ou cessar, e que os terroristas deveriam cessar. Em meio a fortes ameaças de ataques nunca antes vistos, a Brigada Al-Qassam, braço armado do Hamas, libertaram 2 prisioneiros de Gaza após mediação do Catar e do Egito. A informação foi passada pelo porta-voz do grupo, Abu Obaida. As 2 pessoas libertadas são os israelenses Nurit Itzhak, de 80 anos, e Yocheved Levishitz, de 85 anos. Mas a libertação
não afrouxou em nada a violência dos ataques na região. O ministro da Defesa israelense Yoav Gallant afirmou que a próxima ofensiva terrestre de Israel na faixa de Gaza poderá durar 3 meses, mas será a última caso o país consiga eliminar o Hamas. Ao que parece, dessa vez, Israel não desistirá enquanto acabar com o grupo terrorista. O único receio do resto do mundo é que o Oriente Médio é considerado um barril de pólvora e que a qualquer momento um conflito ainda maior possa crescer a níveis nunca antes vistos. Pelo menos 120 bebês internados em incubadoras podem morrer devido à falta de combustível para os geradores de energia elétrica na faixa de Gaza. Desde sábado, a região vem recebendo alguns mantimentos através da fronteira com o Egito, porém a entrada de combustível foi proibida. A falta de combustível na faixa de Gaza fica cada vez mais evidente e diversas organizações e institutos continuam em busca de soluções para que a situação mude o mais rápido possível. A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos considera o pouco combustível que o país possui insuficiente diante do tamanho da crise humanitária. A entidade ainda ressaltou que a região de Gaza ficará sem combustível em 3 dias, caso não seja permitida a entrada do produto. E sem o combustível, não haverá água, nem hospitais e padarias funcionando. Por esse motivo, a ONU fez um apelo para que todas as partes envolvidas atuem em conjunto para permitir o fornecimento de combustível e pediu a garantia de que ele seja estritamente utilizado para evitar um colapso da resposta humanitária. A situação dos hospitais de Gaza é preocupante. Todas as unidades de saúde enfrentam a grave falta de medicamentos, combustível e água para os milhares de feridos na guerra. Atualmente, a região possui 120 recém-nascidos em incubadoras, 70 deles em ventilação mecânica, e todos eles correm o risco de perder a vida, antes mesmo de saber o porquê vieram ao mundo, já que é a eletricidade a responsável por ligar os equipamentos de suporte aos bebês prematuros, prestando auxílio na respiração e fornecendo apoio quando seus órgãos ainda não estão suficientemente desenvolvidos. Além dos bebês, cerca de 1.000 pessoas que necessitam realizar diálises também estarão em risco pela falta de equipamentos funcionando. Neste fim de semana, caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar em Gaza pela fronteira do Egito. No sábado, entrou o primeiro comboio com 20 caminhões, mas nenhum com combustível. Neste domingo, entraram mais 17 caminhões com ajuda humanitária, mas, ao que tudo indica, nenhum deles possuía combustível, que também é usado em equipamentos para tratar a água do mar. Devido à sua falta, o transporte de água foi interrompido na maioria das áreas e a água engarrafada está praticamente indisponível e possui preços fora da realidade. Os vendedores privados, que operam pequenas estações de purificação de água que funcionam principalmente com energia solar, acabaram sendo os principais fornecedores de água potável. Por esse motivo, quase 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas em Gaza. Cerca de 580 mil estão em um dos 150 abrigos da Agência da ONU para refugiados palestinos. E a Operação Voltando em Paz do governo federal cumpriu mais uma missão de repatriação de brasileiros. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira pousou na madrugada desta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ao todo, 209 passageiros e 9 pets desembarcaram da aeronave após terem sido transportados em segurança das áreas de conflitos em Israel. O governo afirmou ainda que aguarda a autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza. Um avião para este fim pousou em um aeroporto egípcio no dia 18 de outubro, levando itens de ajuda humanitária. O KC-30 Airbus A320-200 da Força Aérea Brasileira foi a 9ª aeronave enviada pelo Brasil na Operação Voltando em Paz
do governo federal. Os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Segundo a Embaixada norte-americana, a passagem de estrangeiros de Gaza para o Egito pode ser autorizada a qualquer momento. E no Rio de Janeiro, 35 ônibus foram queimados a pedido de criminosos em represália à morte de um dos maiores milicianos do estado. Na Zona Oeste, o caos foi geral durante toda a tarde, neste que já é o dia com mais coletivos incendiados na história da cidade. Diversos passageiros tiveram que deixar alguns dos coletivos às pressas. Em diversas ruas, pneus e outros veículos, além dos ônibus, também foram incendiados, o que causou o fechamento total de vias. Até a Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, chegou a ser fechada com um ônibus atravessado na pista. Até o momento, 12 suspeitos de causarem os ataques foram presos. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para 36 incêndios em veículos. Na noite desta segunda-feira, a cidade entrou em estágio de atenção e atingiu o 3º nível em uma escala de 5. A classificação significa que uma ou mais ocorrências impactaram gravemente o município. Às 7 horas da noite, a cidade do Rio de Janeiro marcou 58 quilômetros de congestionamento, o dobro da média das últimas 3 segundas-feiras. Agora à noite, na volta para casa, bandidos também colocaram fogo em um trem da Supervia. Quando chegou à estação Marechal Deodoro, na zona oeste da cidade, o maquinista foi obrigado a descer do trem para que a composição fosse atingida. Policiais militares tiveram que fazer um cerco para que os bombeiros combatessem as chamas. 6 estações da região tiveram que ser fechadas e a prefeitura orientou as pessoas a evitarem o deslocamento nestas áreas. Em entrevista coletiva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chamou os atentados dos ônibus da cidade de ataques terroristas e prometeu caçar os chefes do tráfico do estado. As nossas forças de segurança estão unidas, estão ativas e a população pode dar um voto de confiança, porque essa luta é para libertar a nossa população dessas facções, dessas verdadeiras milícias que tentam tomar o poder no Rio de Janeiro. Enquanto estivermos aqui, o combate será duro, o combate será 24 horas, 7 dias por semana. E a garantir à nossa população que o mal não vencerá o bem. Nós continuaremos trabalhando, estamos todos de plantão para garantir que a normalidade, a vida da nossa população volta o mais rápido possível. Queria dizer que esses 3 criminosos, e eu vou nomeá-los aqui, Zinho, Tandera e Abelha, nós não descansaremos enquanto não prendermos eles e todos aqueles que os circundam. Porque criminoso no Rio de Janeiro não tem vez. E a seguir, Congresso volta a trabalhar e marca a votação da cobrança de impostos de quem tem alta renda ou dinheiro investido no exterior. E ainda começa a funcionar novo sistema da Previdência que elimina a necessidade de agendamento para pedir benefício por incapacidade. Hoje foi dia de volta ao trabalho em Brasília. O presidente Lula retomou as atividades, mesmo que de forma online. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou a votação de um projeto que, se aprovado, vai cobrar mais impostos de quem tem alta renda. Prioridade da equipe econômica, o projeto de lei que muda a tributação dos fundos exclusivos, aqueles voltados à alta renda, e prevê a taxação dos fundos de offshores, que são contas de brasileiros no exterior, deve ser votado pela Câmara nesta terça-feira. A avaliação de governistas é que a votação será possível após a volta do presidente Lula ao Planalto, recuperado de 2 cirurgias realizadas no final de setembro, e do presidente da Casa, Arthur Lira, que retornou ao Brasil depois de 2 semanas na Ásia. Os dois são considerados personagens
mensagens importantes para que o Executivo e o Legislativo retomem as negociações para votações de pautas que interessam ao governo. O projeto já recebeu urgência constitucional do Executivo, mas como Lira estava em viagem oficial, não andou e está travando a pauta da Câmara dos Deputados desde o último dia 14. Além disso, por recomendação médica, Lula vinha trabalhando do Palácio da Alvorada e nos últimos dias se dedicou a conversas sobre o conflito entre Israel e o Hamas e a reuniões à distância com os ministros. Inicialmente, o texto em discussão tratava apenas da tributação de offshores. O tema chegou a ser encaminhado pelo governo por meio de medida provisória, mas a matéria não foi aprovada pelo Congresso em até 120 dias e perdeu validade. No entanto, o relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, decidiu incorporar ao texto a tributação dos fundos exclusivos, assunto que é objeto de outra medida provisória, esta ainda em validade. A proposta do governo era tributar no início 15% para pessoa jurídica, 10% para pessoa física, nós igualamos em 6% essa alíquota para aquele patrimônio que está no fundo exclusivo. Os mesmos 6% para o patrimônio de quem está em offshore. A diferença, o fundo exclusivo é obrigatório todo o estoque dele até 2023 e a partir de 2024 a alíquota é de 15%. No caso do offshore é facultativo. Então, por isso, uma alíquota que seja uma alíquota que gere um incentivo para que aqueles que têm investimento offshore queiram fazer a atualização do patrimônio. Os fundos exclusivos são feitos de forma personalizada para o cotista e atualmente tem pagamento de imposto somente no momento do resgate da aplicação. Se aprovadas, como sugeriu o governo, as duas propostas renderiam uma arrecadação de 20 bilhões em 2024. Para esse economista, o projeto traz uma justiça tributária, uma vez que o governo precisa aumentar a arrecadação. Então, essa lei está sendo analisada e provavelmente vai ser promulgada pelo presidente da República e pelo Congresso, visa fazer com que esses fundos sigam a mesma regra dos fundos locais. Então acaba fazendo uma justiça tributária, e isso é importante, sobretudo nesse momento em que o governo necessita de aumentar a sua arrecadação, em função das questões que nós estamos acompanhando, e é um mecanismo importante, sim, no sentido de conseguir melhorar o nível de arrecadação. Lula também tem um desafio de conter a insatisfação de parlamentares que têm reclamado da demora do governo em definir os nomes que vão comandar órgãos como a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, e a Caixa Econômica Federal. E, por isso, defendem a postergação de importantes votações como forma de pressionar o Executivo. Os governistas, entretanto, dizem não ter pressa nessas definições e a nomeação da nova diretoria da Funasa pode ficar apenas para 2024. O comando do órgão é disputado por integrantes do PSD, União Brasil e republicanos. Já a nomeação da Caixa ficará a cargo do PP, de Arthur Lira. Mais de 10 mil empregados de 3 fábricas da General Motors, a GM, em São Paulo, entraram hoje em greve por tempo indeterminado. O movimento é contra as demissões em massa que foram anunciadas pela empresa nesse último final de semana. Os trabalhadores foram surpreendidos porque os desligamentos aconteceram por e-mail e telegrama. A decisão da parada foi tomada ontem e confirmada em assembleia na madrugada de hoje. Os empregados agora reivindicam uma estabilidade dentro da empresa e o cancelamento dos cortes. Após algumas empresas brasileiras aderirem à jornada de trabalho de 4 dias, uma pesquisa realizada no Brasil mostrou que 83% dos brasileiros preferem esta modalidade. A pesquisa, com mais de 10 mil colaboradores na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, apontou ainda que 76% acreditam que seriam mais produtivos no modelo. Eles foram questionados sobre o que fariam com mais tempo livre, caso a jornada de trabalho semanal fosse reduzida para 4 dias. As principais respostas dos brasileiros foram que usariam para descanso, relaxamento, estudos e capacitação, atividades em família, resolução de trâmites burocráticos e pessoais e para exercícios e práticas de esportes. No levantamento realizado pela WeWork e pela Page Group, em parceria com a 4-Day Week Global, que realiza o projeto piloto de redução da jornada de trabalho em vários países, incluindo o Brasil, dos que disseram não ser a favor da semana de trabalho de 4 dias, 17% a 21%
afirmaram que o motivo é por acreditar que o país não está preparado para a mudança, havendo preocupação sobre a necessidade de alguns cargos e equipes de estarem presentes na empresa e sobre como seria distribuída a carga de trabalho. A semana de 4 dias de trabalho já foi testada em países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. No Brasil, um experimento envolvendo pelo menos 21 empresas está sendo conduzido desde setembro pela 4-Day Week Global e outra empresa americana, com a parceria da Fundação Getúlio Vargas e da WeekWorks. A colaboração internacional também conta com o Boston College. O objetivo é trabalhar por menos tempo, mas manter 100% do salário e da produtividade. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a queda nos preços do petróleo no mercado internacional, além de monitorar o aumento das tensões na guerra entre Israel e Hamas e possíveis novos rumos das taxas de juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,27%, encerrando em R$ 5,01 na venda. A Bolsa de Valores fechou no menor patamar em 3 meses, com queda de 0,33% aos 112.785 pontos. Os segurados do INSS que precisam pedir benefício por incapacidade temporária não precisam mais agendar o atendimento. Hoje foi implantado um sistema que permite que as pessoas simplesmente compareçam às agências da Previdência para entregar o atestado médico. Para dar entrada no Ateste Médico, que é aquele antigo auxílio-doença, o atendimento nas agências da Previdência Social, agora é por ordem de chegada, por meio da entrega de uma senha. E aí a pessoa precisa estar com toda a documentação correta. Além do documento oficial com foto, é preciso estar com laudo, relatório ou atestado médico ou odontológico. Esse laudo deve ter sido emitido há menos de 90 dias da data de entrada do requerimento, precisa estar legível e sem rasuras e ainda deve conter as seguintes informações: nome completo do requerente, data de início do repouso e prazo estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado, a assinatura do profissional emitente, carimbo de identificação com número do registro profissional do Conselho de Classe e informações sobre a doença ou classificação internacional de doenças, que é o CID. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Ateste Médio é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade. Isso porque é uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida, menos burocrática e que evita o deslocamento até uma agência. Isso quer dizer que os segurados que quiserem entregar a documentação sem precisar sair de casa também podem anexar o Ateste Médio pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Segundo o Instituto, a perícia médica representa o maior quantitativo de pedidos do Instituto. Portanto, essa medida envolvendo o Ateste Médio chega com o objetivo de reduzir a fila da Previdência. Em caso de dúvida, tem aí um telefone da Central de Atendimento do INSS, que é o 135. Eu vou repetir. 135 é o número da Central de Atendimento do Instituto, que funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado. Uma adolescente de 17 anos morreu e outros 3 alunos ficaram feridos durante um ataque com arma de fogo em uma escola localizada em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O assassino foi detido e agora a polícia quer saber se existem outras pessoas ligadas ao crime. O que era para ser mais um dia comum na escola estadual Sapopemba se tornou um filme de terror para todos os alunos, funcionários e professores. A manhã deste dia 23 de outubro de 2023 certamente não será apagada da memória tão rápido. Logo no início do dia, um adolescente de 16 anos, aluno da escola, entrou uniformizado e armado, efetuando disparos contra alguns alunos. Um desses disparos atingiu em cheio a jovem Giovana Bezerra da Silva, de apenas 17 anos, aluna do 3º ano do Ensino Fundamental 2. Em seu perfil no Instagram, Giovana costumava mostrar sua paixão pelo vôlei e publicava fotos praticando o esporte.
Ela também era uma jovem com muitos amigos e publicava vídeos com alguns deles dentro da escola Sapopemba durante os intervalos das aulas. A última postagem, inclusive, foi feita na tarde de ontem, seu último passeio no Parque Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Entre os outros feridos estão 2 alunas que foram baleadas e um outro que se machucou enquanto tentava fugir do ataque. Eles foram encaminhados para o atendimento médico no Hospital Estadual de Sapopemba e permanecem estáveis. Já o atirador foi detido por equipes da Polícia Militar, levado para a delegacia e, em seguida, encaminhado para a Fundação Casa. Ainda não existem informações sobre a motivação do crime. Porém, de acordo com colegas de classe e familiares, tudo leva a crer que ele sofria bullying, humilhação e agressões dos outros alunos. No dia 24 de abril, inclusive, ele registrou um boletim de ocorrência alegando ter sofrido agressões e ameaças. A arma utilizada pelo assassino, um revólver calibre 38, era do seu próprio pai e foi prontamente entregue pelo aluno às autoridades competentes depois da execução do crime. De acordo com a polícia, a arma era registrada e estava regular. Agora, a polícia quer saber se mais pessoas participaram indiretamente do ataque. De acordo com o policial que atua no caso, outras 4 pessoas podem ter atuado de alguma forma, já que o atirador estava em um grupo do Discord, plataforma de mensagens popular entre jovens e jogadores de videogames, que está envolvida em várias denúncias contra grupos que promovem conteúdo de ódio e incitação a assassinatos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou nas redes sociais que acionou o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça para auxiliar o governo de São Paulo nas investigações e ainda prestou solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da Escola Estadual de São Paulo. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, também lamentou o episódio e disse que agora a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Tarcísio reconheceu que o governo falhou e disse estar com um sentimento de frustração, incapacidade e impotência após o atentado. E disse também que será necessário aumentar os meios de prevenção de ataques armados a escolas. Essa é a 36ª ocorrência no Brasil desde o primeiro caso registrado no ano de 2001, em Macaúbas, na Bahia. E a jovem Giovana Bezerra é a 35ª vítima fatal desses tipos de ataques. Ao todo, 12 meninos, 17 meninas, 4 professoras, uma coordenadora e uma inspetora perderam suas vidas. E ainda hoje, estados têm apenas mais 15 dias para começar a emitir a nova cédula de identidade nacional. E também, com o erro das pesquisas, Sérgio Massa vence eleições na Argentina e vai para o segundo turno contra ultradireitista. Os habitantes de vários estados devem se preparar para o agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional. O início do prazo vai começar em menos de um mês. Ao todo, o Distrito Federal, São Paulo e outros 13 estados têm até 15 dias, ou seja, até 6 de novembro, para começar a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. O novo documento não tem mais RG, apenas o número do CPF como registro geral, único e também válido para todo o país. Atualmente, 12 estados emitem esse novo documento, como Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Essa adesão começou ainda em julho, lá do ano passado, 2022, pelo Rio Grande do Sul. Já o Rio de Janeiro, que atualmente já emite a nova carteira nas primeiras vias para menores de 18 anos, tem a previsão de que até o dia 6 de novembro todos os postos de atendimento já vão emitir esse novo documento. Já o estado de São Paulo deve ocorrer ainda a emissão dos 2 modelos, a nova carteira de identidade nacional e o antigo RG a partir da mesma data. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
aqui o Distrito Federal vão passar a emitir somente o novo documento de identificação. Um outro ponto importante é que esse novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Essa versão física é produzida em papel moeda e, além das marcas d'água na imagem do território nacional e no brasão da República, foram mantidos detalhes de segurança em sigilo. Um QR Code permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber também se o documento é verdadeiro, se foi furtado ou até mesmo extraviado. Ele traz ainda informações do cidadão e impressão digital e a opção pela doação de órgãos. Essa nova versão também serve aí como documento de viagem para os países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado também aí em passaportes. O prazo de validade do novo documento depende da idade do titular. 5 anos para crianças de até 11 anos e 10 anos para quem tem 12 anos a 59 anos. Pessoas com mais de 60 anos não precisarão trocar esse documento. A emissão é grátis e a lei estabeleceu um período de 10 anos para que todos os brasileiros obtenham essa carteira. Já os documentos de identidade nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032 e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirmou que está trabalhando com os estados com mais dificuldades nessa integração. As pesquisas eleitorais erraram e o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, foi o mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais. O que ninguém esperava é que o Partido A Liberdade Avança, do candidato ultraliberal Javier Milei, saltasse de 3 para 35 deputados e de nenhum para 8 senadores. A maioria dos levantamentos apontava o ultradireitista Javier Milei como o preferido dos eleitores, mas deu a lógica das entrevistas feitas com a população nas ruas, nas reportagens de rádio, jornais ou emissoras de televisão. O argentino estava indeciso, para não dizer desanimado com a situação do país, que passa por um sério problema econômico. Tanto que, apesar do voto ser obrigatório, esta eleição teve a segunda maior participação desde a redemocratização, 40 anos atrás. E dá para explicar por quê. Além da falta de dinheiro para pagar as dívidas, tanto do cidadão como do governo, o desemprego passou dos 13% e a inflação chegou a quase 140% em um ano. O resultado de tudo isso é um país com índice de pobreza de 40%. A crise é séria. E quem vencer o segundo turno, marcado para dia 19 de novembro, vai ter que negociar com o Congresso, governadores e principalmente sindicatos. A tarefa não é tão fácil como o ultradireitista Javier Milei prega em sua campanha dizendo que vai mudar tudo. O eleitor argentino, que não é tão ingênuo, preferiu apostar na continuidade do peronismo com Sérgio Massa. A dúvida agora será na herança dos votos da terceira colocada neste domingo, Patrícia Burit. Milei ficou mais próximo dela do que de Massa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil acompanha as eleições argentinas com interesse por causa do Mercosul. Ele explicou que pensa em uma América do Sul bem representada em suas negociações com a União Europeia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não quis comentar o resultado das eleições argentinas porque ainda é provisório, já que tem um segundo turno a ser disputado. Apesar disso, ele disse que acompanha com interesse a corrida eleitoral no país vizinho por conta do Mercosul. Haddad afirmou que é importante consolidar uma integração na região para que a América do Sul esteja mais unida em suas negociações com a Europa. A Argentina também é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e, como integrante do Mercosul, está participando das negociações para fechar um acordo com a União Europeia. Eu gosto de pensar numa América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte. Tá? Nós estamos para negociar um acordo com a União Europeia. Quanto mais integrados nós tivermos, melhor para sentar à mesa com a União Europeia e fazer um bom acordo para a região. Então tem implicações muito grandes essa questão da integração. Não é uma coisa isolada, né? Não é uma coisa assim, cada um cuida de si. A gente tem que pensar o todo da região para ver a forma mais adequada de fazer essa região voltar a se desenvolver. O nível do Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, caiu mais uma vez e chegou à casa dos 12 metros e 89 centímetros.
Essa foi a primeira vez em todos os 121 anos de medição que o nível ficou abaixo dos 13. Os recordes negativos se acumulam há mais de uma semana. No domingo, dia 16, a marca de maior seca da história já tinha sido registrada. O nível atingiu 13,59 metros. Nos dias seguintes, as águas continuaram baixando em ritmo lento, com média de 10 centímetros por dia. Mas a maior preocupação é que a recuperação não acontecerá rapidamente. Influenciado pelo rio Solimões, também no Amazonas, o Rio Negro depende da subida das águas no Peru e em mais 3 fronteiras. Os pesquisadores afirmam que o nível continuará caindo. Ao todo, 59 municípios do estado estão em situação de emergência devido à estiagem e mais de 600 mil pessoas já foram afetadas. Já na outra parte do país, o que não deverá faltar é chuva. Os meteorologistas preveem a formação de um novo ciclone extratropical entre amanhã e depois, com fortes impactos sobre os estados do sul e sudeste do Brasil. Segundo a Metsul Meteorologia, os primeiros impactos do ciclone extratropical começaram a ser sentidos no domingo no Rio Grande do Sul, com a ação de uma área de baixa pressão. Chuvas fortes e temporais atingem o oeste do estado. Estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia registraram de domingo até o final da manhã desta segunda-feira índices de precipitação acumulados muito altos na região. Foram 121 milímetros em Uruguaiana, 55 em Quaraí, 54 em Alegrete, 43 em Santiago e 41 milímetros em Livramento. Mas no restante do estado, as chuvas não devem alcançar grandes volumes. O centro do ciclone estará no oceano, a leste do Uruguai, a cerca de 600 quilômetros do Chuí, extremo sul do Brasil. Por conta disso, são esperados fortes ventos. A previsão é de rajadas de até 70 km por hora no litoral sul gaúcho e de até 50 km no litoral norte e em Porto Alegre. O meteorologista Peter Scheuer fala da previsão do tempo para os próximos dias na região sul do país. Na terça, chuvas em vários pontos aí do estado de Santa Catarina, do Paraná, parte aí do Rio Grande do Sul, até os planaltos catarinenses, pode ter ocorrência de chuva, só que são chuvas ocasionais de intensidade fraca, moderada, com alguma trovoada localizada. No litoral, sim, também em alguns momentos pode ter alguma chuva. A sensação de mormaço ainda ela segue marcando presença. E com relação à quarta e quinta, as chuvas elas ficam mais para o Paraná. Algumas áreas do estado de Santa Catarina também, lá de vez em quando pode ter alguma chuva. E na sexta e no sábado, início do domingo também, a atenção ela é maior para quem está no Paraná, principalmente, com média aí de 200, 300 milímetros, muita chuva concentrada mesmo. E para quem está no oeste, ao Vale do Itajaí, tem que ficar atento em Santa Catarina. Oeste de Santa Catarina, meio oeste, Vale do Itajaí e algumas áreas do norte do estado. Ficar atento porque os volumes também variam entre 100 e 150 milímetros. A partir de quinta-feira, a frente fria associada ao ciclone levará instabilidade e chuvas ao sudeste e centro-oeste do país. Nessas regiões, é grande o risco de tempestades por conta da forte onda de calor que já dura mais de uma semana. Já para o centro-oeste, o alerta é para uma nova onda de calor. Quem tem 60 anos de idade ou mais precisa redobrar os cuidados com a saúde. É hora da hidratação no Asilo São João Bosco. Nesse calorão, o carrinho com chás e sucos passa mais vezes ao dia. A gente procura estar sempre ofertando maiores vezes no dia, mais vezes no dia, uma quantidade de água, suco, um chá gelado, tudo que possa estar contribuindo para a hidratação do idoso. Em outros períodos, muitas atividades são realizadas ao ar livre, mas ultimamente os idosos têm passado mais tempo no ar-condicionado.
O cardápio também mudou. Temos 6 refeições ao dia aqui no Asilo São João Bosco. O que muda nesse calor mais intenso é realmente, principalmente, a questão de alimentos menos pesados, alimentos que não vão demorar tanto para que a pessoa faça uma digestão tão pesada e que seja uma digestão mais leve. Por conta do próprio processo de envelhecimento, os idosos não têm a mesma capacidade de sentir sede. Por isso é tão importante que a família, os cuidadores estejam atentos, incentivando a hidratação. O idoso tomar pelo menos por volta de 1,5 litro de água por dia, principalmente nesses dias de muito calor, para evitar episódios de desidratação, tá? Até porque a desidratação muitas vezes não é uma desidratação grave, mas pode causar uma tontura no idoso, que pode causar uma queda. O seu Aparecido, que já viveu 94 anos, sabe bem porque o clima está mudando. O mal de todo mundo, não vou criar só nós não, todo mundo, para acabar com a nossa vegetação. Eu sou pela natureza a vida toda. O poeta do asilo tem 37 composições musicais escritas com a ajuda da nutricionista. Muitas delas ressaltam a beleza e a importância da natureza. Meu canto traz o verde das palmeiras, das florestas pantaneiras e de nossos bacurizais. Eu fui buscar na natureza todo encanto e beleza deste imenso manancial. E a seguir, detentos transformam penitenciária do Espírito Santo em local para trabalhar na horta e cuidar dos animais. E também, um game gratuito ensina as crianças a utilizarem dinossauros para aprender como se preparar para o futuro. Um atropelamento causado por um carro deixou 16 pessoas feridas na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da noite de domingo e, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve mortos. De acordo com a corporação, 3 homens e uma mulher sofreram fratura exposta na perna e mais 4 pessoas tiveram ferimentos leves. As demais vítimas não tiveram seus estados de saúde informados, pois foram socorridos pelo SAMU ou por ambulâncias da cidade. Segundo a Polícia Militar, o próprio condutor do veículo chamou a polícia e explicou o ocorrido, mas ele fugiu do local e afirmou que as testemunhas estavam tentando agredi-lo. Ainda de acordo com a PM, o motorista disse que foi cercado por cerca de 16 pessoas que quebraram o vidro do carro e roubaram uma bolsa. O motorista tentou sair do lugar, pois estava com a família, com 2 crianças, e acabou atropelando as pessoas. O cruzamento entre a Rio Branco e a Rua dos Gusmões é o epicentro da Cracolândia ao longo deste segundo semestre, onde está concentrado o fluxo de usuários. Durante o período noturno, centenas de pessoas ocupam o local. Uma penitenciária transformada em uma fazenda. É dessa forma que os detentos de Linhares, no norte do Espírito Santo, cumprem pena, cuidando de animais, hortas e até fazem algumas transmissões via rádio. O local, que antes era depositado em entulho, agora está se transformando em um sítio, com direito a galinhas, patos, chafariz e até uma chocadeira de ovos. Aos poucos, os presos foram construindo hortas no espaço que não era bem aproveitado e dando uma nova vida a um ambiente muitas vezes hostil. O projeto, que já tinha sido idealizado, ganhou força durante a pandemia e os detentos chegaram até a construir um parque que serve de local de visitação para os familiares. Além da horta, o presídio também tem uma rádio. Além de tocar músicas, dar notícias e transmitir diversos tipos de programas, na rádio eles recebem até mensagem dos familiares. Para quem não quer executar as funções dentro da penitenciária, outros detentos também podem trabalhar
em empresas conveniadas da prisão. Essa é uma outra forma de ressocializar os internos, batizado de sítio humanizado. É nesse cantinho que, além de cuidar dos animais, os 700 detentos do regime semiaberto também aproveitam para estudar e, aos poucos, estarem prontos para a ressocialização quando saírem da prisão. Os casos suspeitos de Covid-19 em hospitais privados de São Paulo tiveram alta de 84% em apenas 9 dias de pesquisa. Entre 10 e 19 de outubro, a análise feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo também mostrou que dos dados dos 81 hospitais da capital e do interior, também houve aumento de 76% no número de internações em decorrência da Covid. Um marca-passo do tamanho de uma tampinha de caneta foi implantado com sucesso pela primeira vez em um hospital do Reino Unido. O dispositivo mais simples e funcional foi colocado em apenas 30 minutos. O procedimento tradicional demora cerca de 2 horas. O marca-passo é implantado perto do coração e tem como função monitorar os batimentos cardíacos. Essa técnica é considerada revolucionária pelos cardiologistas por ser duradoura e facilmente implementada. Ele é 10 vezes menor que o padrão e tem o dobro de bateria. A expectativa é que dure mais de 20 anos em alguns pacientes. Um game gratuito desenvolvido pelo Sebrae incentiva crianças de 6 a 10 anos a desenvolverem competências empreendedoras ao cuidarem de um parque de dinossauros. Criado com o objetivo de enriquecer as práticas educativas e aproximar as crianças das novas tecnologias educacionais, o Dinolândia simula as fases de um negócio de forma lúdica, desde a alimentação dos animais, passando pela limpeza da infraestrutura e ações de promoção e compra dos dinos, até a venda de ingressos. O desafio do jogador é gerenciar os recursos humanos e financeiros, colocar o parque em funcionamento e buscar a satisfação dos clientes. São 30 temporadas onde a criança vai sendo estimulada a superar os desafios e potencializar os ganhos. Além de enriquecer as práticas educativas e aproximar as crianças das novas tecnologias educacionais, o game contribui com o desenvolvimento de competências como autoconsciência, criatividade, motivação, perseverança, iniciativa e planejamento, entre outros. O aplicativo está disponível de forma gratuita na Google Play e na Apple Store. Ao todo, o game já contabiliza 400 mil acessos. Outro lado positivo é que não tem propagandas como geralmente acontece na maioria dos jogos. E o governo federal criou hoje o Conecta BR, um programa que buscará ampliar a cobertura e a qualidade da internet móvel em todo o Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicação ficará à frente do programa. Serão desenvolvidas ações, projetos e instrumentos para que essa melhoria saia do papel e realmente aconteça. O Ministério das Comunicações afirmou que a iniciativa tentará reduzir as desigualdades regionais, proporcionando uma experiência igual a todos os usuários em território nacional. Pensando na juventude e em temas atuais como a dependência emocional, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou neste sábado uma festa de adoração a Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em meio a uma sociedade que prega o individualismo, o culto aos prazeres do mundo e a falta de amor ao próximo, qual é a maior dificuldade do jovem cristão na atualidade? O nome de Jesus. Se você não faz determinada coisa porque nós somos diferentes, essas pessoas elas zombam, elas fazem piadinhas, elas falam mal. Hoje em dia, se manter na santidade é algo para o jovem, tem sido algo bem difícil para o jovem. A gente vive numa sociedade onde tem tanta informação, onde todo mundo tem um porquê, todo mundo tem uma verdade, mas a gente sabe que a única verdade realmente é a palavra de Deus.
Jovens e adolescentes da Grande São Paulo vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro da capital paulista, para buscar transformação. Eles querem renunciar à vontade humana e ceder à vontade de Deus em seu dia a dia para viver em santidade. Com o tema Liberte-se de Si, o Ministério Jovens que Vencem, com a participação dos Jovens que Vencem Teens, realizou o encontro Sunset for Jesus. Que você possa fazer essa canção uma adoração única ao Espírito Santo. Quem fez a abertura da reunião foi o missionário R.R. Soares, líder da Igreja da Graça. O segredo da gente é a gente se guardar. Vem alguém com droga, não, eu não vou para essas coisas. Vem alguém com outras coisas sujas, não, eu não vou, eu sou de Deus. Eu vou ter um futuro bonito. E todo dia ler a Bíblia, orar, se preparando, porque Deus vai dirigir você. Amanhã você vai estar tão forte quanto os adultos são, mas não vai estar tão fraco como muitos deles são, dominados pelas drogas, pela prostituição, pelo roubo, na penitenciária. Ao contrário, você vai ter um futuro muito lindo. O pastor Jaime de Amorim Campos, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, orou pelo fim do conflito entre árabes e israelenses. Nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz em Israel, oramos pela salvação dos palestinos também, porque a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e que a bênção do Senhor chegue a essas nações, porque é certo que essas coisas acontecerão, guerras, rumores de guerras, mas nós olhamos para Ti e o nosso socorro, ele vem do Senhor. E todos digam amém. Glória a Deus, Jesus é bom. Tayane Arruda, líder do JQV Teens, fez a pregação da Palavra de Deus. A dependência emocional está totalmente ligada ao pecado da idolatria. E muitas pessoas não pensam sobre isso. As causas emocionais também são causas espirituais. E qualquer cadeia no nome de Jesus, ela se quebra. Porque o Senhor Todo-Poderoso tem o poder realmente para tirar qualquer ídolo que você tenha colocado no seu coração no lugar de Deus. Então eu queria que você pensasse aquilo que você está idolatrando hoje. O pastor Vanderlei Aprígio, líder do JQV em São Paulo, falou sobre o evento. Para a gente se aproximar de Deus, a gente não pode ficar preso em nada, né? E todos os jovens aqui, nós fizemos um apelo, todos os jovens vieram à frente, né? Teve jovens que voltaram para Jesus, jovens que foram batizados com o Espírito Santo. Foi lindo mesmo. E tudo que era todo, Jesus endireitou. A Sabrina disse que vai voltar para casa transformada e quer colocar logo em prática tudo que aprendeu durante o Sunset for Jesus. Acredito que a gente deve ter a nossa dependência no Senhor Jesus, a nossa submissão deve estar somente a Ele e na palavra dEle, para que a gente venha caminhar em santidade e andar de acordo com a palavra dEle, com os nossos olhos sempre fixos no Senhor Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e um início de semana. Até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.